Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E o tema do nosso encontro hoje é um tema muito importante. É conhecendo a Casa Espírita e suas principais atividades. Antes de darmos continuidade, eu vou convidar aqui a nossa querida companheira Soninha para fazer a prece inicial. E depois eu dou andamento no programa, apresentando os participantes, falando dos nossos parceiros. Então, Soninha, querida amiga, você poderia fazer para nós a prece inicial? Faço sim, Cido. Bom dia. Então, nossos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos ao dos nossos irmãos da espiritualidade maior. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus nos amparando e nos abraçando. E vamos pedir com toda a humildade de nosso coração que Ele nos proteja, que Ele nos ampare, nos dê a força necessária em nossa jornada evolutiva, que nos ampare nos momentos difíceis, que perdoe as nossas fraquezas, porque ainda somos imperfeitos, mas estamos buscando melhorias em nossas vidas e principalmente no nosso íntimo. Que tenhamos uma semana abençoada, que o nosso programa possa levar conhecimento, tirar as dúvidas e ampliar cada vez mais a doutrina no coração das pessoas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, espírito iluminadíssimo, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Calda Schubert, ele nos diz que o Centro Espírita tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais. Onde se iluminam os espíritos, não se trata somente de uma construção física, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade. E, só para lembrar a todos, o primeiro centro espírita de que nós temos notícia é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em abril de 1858 em Paris por Allan Kardec. Então, queridos amigos, neste nosso programa aqui, eu já vou apresentar a nossa equipe que está posta, mas algumas perguntas são importantes nós lembrarmos. Nós vamos tratar, por exemplo, quais são os serviços que são prestados por uma casa espírita, quais são as atividades que são desenvolvidas, será que existe cobrança de algum valor numa casa espírita? Será que essa casa espírita é séria ou não? Então, são questões, são dúvidas que nós estaremos aqui tentando esclarecer neste momento. Então, nós contamos também com a audiência de vocês e que vocês encaminhem para nós as perguntas. Nós estamos aqui com o nosso querido João Luiz. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Bom dia, Cido. Bom dia, Soninha. Estamos aqui tentando, como os leigos, o Cido e Soninha, aprender e o pouco que nós sabemos levar para os nossos ouvintes, quem estão nos assistindo, e aprender com eles também. Se eles puderem enviar bastante perguntas, vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas dentro do nosso conhecimento. Muito obrigado, hein, Cido? Estamos aqui com a Soninha também. A Soninha já fez uma prece inicial linda, maravilhosa, que nos acalmou o coração. Bem-vindo, Soninha. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, seu João, Cido, nossos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês, como o seu João disse, que nós possamos esclarecer as dúvidas, que o nosso programa ajude as pessoas que ainda têm alguma curiosidade, queiram entender como funciona uma casa espírita. Obrigada pela oportunidade. E vamos lembrando aqui dos nossos parceiros. Um grande abraço aí para o pessoal da Rádio e TV Espaço Espírita, na figura do Dorival Estrero, lá de Barra Velha, Santa Catarina.
que está retransmitindo este programa, e a todos que também o acompanham, nos acompanham através da TV Espaço Espírita, TV e Rádio Espaço Espírita. Um abraço a todos. E também o nosso parceiro aqui de coração, o Grupo Espírita Samaritano, na figura do Alain Toledo e do Paulo Augusto. Inclusive, nós estamos fazendo aqui essa transmissão aqui na nossa casa, no Grupo Espírita Samaritano. Aproveitei aqui o acolhimento amoroso, as instalações, e estamos aqui fazendo a transmissão deste programa. Então, nós estamos, neste momento, já com as perguntas prontas. O João e a Sônia também já estão aqui prontos para receber. Então, vamos aqui para a primeira pergunta. Eu gostaria de lembrar aqui que a todos que estão nos acompanhando, que possam encaminhar as suas perguntas. Então, para iniciar aqui, para a gente estar abrindo as perguntas, vou pegar uma daquelas que nós falamos aqui no início, viu, Sônia? Eu vou passar para você e depois pedir para o João também trazer aí o ponto de vista dele, o conhecimento dele a respeito do assunto, tá? O João, ou Sônia, uma casa espírita, um centro espírita, o que é uma casa espírita, um centro espírita? A casa espírita, ela é um local, né, onde nós recebemos as pessoas, nós temos todo um trabalho, nós temos um trabalho fraterno de recepção. Nessa casa espírita, nós temos palestras, sempre as palestras são focadas no Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, né? Nós temos também atendimento espiritual, atendimento material, nós temos, além das palestras, o núcleo de estudo, evangelização dos adultos, das crianças, dos adolescentes. Nós temos trabalhos voltados aos nossos irmãos dependentes químicos, nós temos trabalhos voltados a visitas em presídios, na Fundação Casa, nós temos também os samaritanos, que quando convocados pela família ou pela pessoa, eles vão nas casas, orientar, dar um suporte em relação ao Evangelho do Lar, oração. Nós temos também, nas casas André Luiz, nós temos também a unidade de longa permanência, onde nós temos os nossos irmãos que lá residem, e também temos ambulatório, onde atendem a todos que lá vão buscar, né? Mais para frente nós vamos dar detalhes sobre esse assunto, né? E nós temos principalmente o trabalho mesmo de recepção fraterna, né? Ok. João, meu querido amigo, qual que é a finalidade de uma casa espírita? A finalidade de uma casa espírita é uma escola de formação espiritual, moral, que deve ser desempenhada, que desempenha um papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos que neles buscam orientação e amparo. É um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Ser compreendido como uma casa grande de família, onde crianças, jovens, os adultos e os mais idosos têm oportunidade de conviver, de estudar e de trabalhar. Proporciona aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo de vivência do Evangelho, estudos, orientação, assistência espiritual e assistência oriental, como a Soninha falou, né? Existe uma fraternidade muito grande, que é não só a parte espiritual, mas como a parte material. Um dos pontos principais da casa espírita, e uma das finalidades, é justamente a congregação desses dois pontos importantes na casa espírita, né? Que seria o ensinamento, vamos assim dizer, a doutrinação, ou dar aquele elemento, aquela pessoa que vai à casa espírita, conhecimento, a tranquilidade e o ensinamento para que ele
se recupere de seus problemas do mundo. E, ao mesmo tempo, também para aqueles que mais necessitam uma ajuda material, né, Cid e Soninha? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, dentro do que vocês colocaram aí, João e Sônia, a Casa Espírita é um local onde nós aprendemos sobre a doutrina espírita, né? Geralmente a Casa Espírita, o ponto focal, como vocês bem colocaram aí, é a divulgação da doutrina dos espíritos, né? Da doutrina cristã, doutrina amorosa de Jesus, através da claridade da doutrina espírita, e também do trabalho de assistencialismo, né? As pessoas que buscam a Casa Espírita para estudar e buscar também várias outras atividades. Então, nós vamos falar sobre essas atividades, algumas delas, para a gente ter um entendimento aqui. Mas antes, vamos mandar aqui um abraço para Tânia Mara Mainardes, que está conosco, nos acompanhando, a Eunice Aracaki também, a Maria Aparecida, a Cidinha, sempre conosco, junto conosco aqui. Então, nós estamos aqui com muitos amigos e não deixe de mandar as suas perguntas. Lembrando, então, a primeira pergunta que eu vou passar agora aqui vai ser para você, Soninha, é da Dora. Dora, um abraço, Dora, nossa querida amiga Dora, amiga que está sempre nos acompanhando, nos auxiliando, mandando perguntas importantíssimas. E ela pergunta o seguinte: os cursos das casas espíritas nos orientam sobre a imortalidade da alma e o sentido da existência na Terra? Qual que é a finalidade desses cursos aí, Soninha? Obrigada, Dora. Um beijão. Suas perguntas são sempre maravilhosas, como todas as perguntas que recebemos. Sim, né? Os cursos da Casa Espírita, eles nos orientam, assim, sobre a imortalidade da alma e o sentido da existência na Terra. Através das obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, essas obras que nós estudamos nas casas espíritas, nós temos o conhecimento sobre a imortalidade da alma e, principalmente, do nosso dever como espíritos encarnados em nosso belo planeta, né? O amor ao próximo, o perdão, a caridade, e nós também temos o entendimento do que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o objetivo de estarmos aqui na Terra, que seria, né, a nossa evolução, tudo através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, segundo a visão espírita. Então, sim, as casas espíritas nos orientam através dos estudos, da palestra, sempre focalizado nas obras de Allan Kardec e dos exemplos e dos ensinamentos de Jesus. É isso, Cido. Certo. Lembrando que nós estamos falando de várias casas espíritas, falaremos sobre atividade, e geralmente as atividades são comuns entre as casas espíritas, e a principal é a divulgação da doutrina espírita, né? E aqui nós vamos compartilhar aqui nesse momento aqui alguns dados aqui do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, né? Que é uma casa também muito acolhedora, que tem aí, pelo princípio básico, a instrução e o ensino, né, da doutrina espírita. Então eu vou pedir para o nosso querido companheiro Alexandre aqui trazer uns dados para nós compartilhar. Então nós estamos vendo aqui alguns dados, né, que são compartilhados aqui na tela para que todos que estão nos acompanhando também percebam aí as atividades de assistência também, de acolhimento que existe na nossa casa, no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Praticamente aqui ele está trazendo aqui alguns dados referente à unidade de longa permanência também, né? Então é importante a gente trazer aqui essas informações e ao longo deste nosso programa aqui nós estaremos falando aqui a respeito dessa unidade de longa permanência também. Né? Então é importante que a gente tenha aí uma consciência de que esse trabalho social de acolhimento que é feito em todas as casas espíritas é fundamental em nossas vidas, tá? Então, além da doutrina dos espíritos, existe o acolhimento assistencial praticado por todas as casas espíritas,
Em particular, eu estou falando aqui do Grupo Espírita Samaritano, que faz um trabalho maravilhoso a respeito desse acolhimento, tá? E futuramente também estaremos divulgando alguns dados do Grupo Espírita Samaritano para vocês. Agora, João, meu querido companheiro, todos os trabalhadores de uma casa espírita devem ser voluntários ou não? Cido, eu não diria que todos os trabalhadores de uma casa espírita são voluntários. Por quê? Porque existe a necessidade de ter algumas pessoas que fazem um trabalho remunerado de cuidado da casa, né? Então, seria aquelas pessoas que fazem a limpeza, fazem a manutenção, fazem ajuda com as crianças, se lá estão. Estou falando nas casas André Luiz, né? Mas, no geral, para quem presta o serviço espiritual, é um trabalho voluntário. Toda uma diretoria, todas as pessoas que participam de uma casa espírita, dando um pouco de si, são voluntários. Isso é muito importante porque nos ajuda a conhecer um pouquinho as dificuldades, as necessidades dos outros, e que, no fundo, serve para nós mesmos, né? E mesmo aqueles que prestam serviço que seja remunerado, acabam absorvendo também todo esse conhecimento, aproveitam de toda essa oportunidade, toda essa estrutura que tem uma casa espírita, como a Casa André Luiz, que é uma casa assim muito, mas muito grande, que presta um serviço muito grande para a comunidade, e isso realmente é importante. Então, o voluntariado é muito importante para que o sucesso da casa espírita seja levado para quem necessita. As pessoas que vão lá dar palestras, fazer o passe, fazer o acolhimento, normalmente são pessoas voluntárias, que não ganham nada para isso daí. Aliás, um dos objetivos principais das casas espíritas é não ter que cobrar nada, não se cobra nada de ninguém, é tudo feito gratuitamente, sem necessidade de se pagar alguma coisa. O que ocorre, sim, é que é necessário doações, sem sombra de dúvida, mas isso aí é uma outra situação que a casa, então, procura resolver de uma forma que não seja agressiva para que as pessoas possam ajudar, mas que são voluntariados, viu, Cida? Correto. Soninha, eu vou agora convidar aqui a nossa querida companheira, a Salete. Vou pedir para o Alexandre trazer a Salete, e a Salete vai trazer uma pergunta aqui para você. Então, vou pedir para o Alexandre trazer a nossa companheira, a Salete, nesse momento. Bom dia, queridos amigos. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês, né? E estarmos aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina tão maravilhosa que a espiritualidade maior nos deixou, né? Então, vocês estavam falando exatamente sobre o que eu ia perguntar, que era a nossa unidade, né? Como várias outras casas têm, né? Nós temos no nosso centro, no nosso lar, Casas André Luiz, a unidade de longa permanência. E nós sabemos que eles têm um tratamento espiritual muito grande, então eles recebem palestras, um acompanhamento individual, passes. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, amiga, sobre o apadrinhamento, como que acontece esse apadrinhamento com as pessoas de lá, com os assistidos de lá. Por favor. Claro, Salete, obrigada pela sua participação, um beijo grande a você. Existe esse trabalho, né, de apadrinhamento, nós temos lá na unidade de longa permanência, são 600 pacientes que lá vivem, né, mais ou menos isso, e o apadrinhamento, ele ocorre com as pessoas que lá vão, né, a casa faz, a pessoa que está interessada em apadrinhar um desses pacientes que lá vivem, né, a casa faz todo um trabalho de orientação, a pessoa que se interessa em apadrinhar, a pessoa
ela passa por uma entrevista, certo? E ela vai apadrinhar esse paciente, ela vai uma vez por mês, né? Uma vez por mês, ela vai até a casa, ela se dedica a essa pessoa que ela está apadrinhando, né? E ela convive com essa pessoa nesse dia que ela está lá, né? Essa pessoa recebe, o paciente recebe todo o carinho, toda a atenção desse padrinho, né? E eles vão uma vez por mês até lá, e justamente para dar esse amor, esse conforto, né, a essas pessoas que lá estão. Então, sempre a casa está abrindo para que as pessoas apadrinhem, né? Sempre tem uma campanha de apadrinhamento para os nossos assistidos na unidade de longa permanência. Ô, Cido, me permite Sim. fazer um complemento? Pode falar, aí, João. Porque claro. A Soninha fez uma explanação interessante, mas eu acho que, nesse caso específico da unidade de longa permanência das casas André Luiz, são 600 internos, porém, o total de atendidos são 2.000 pessoas. É um número bastante expressivo, e tudo de graça, viu? Ninguém cobra nada de ninguém, né, Soninha? Sim, tem os tratamentos de ambulatório, tudo. Né? Exatamente. Falar em ambulatórios, lá são realizados 167 mil atendimentos clínicos e médicos por ano. Para essas crianças ou para essas pessoas que estão com problemas, que vão buscar essa ajuda lá nas casas André Luizes, né? Inclusive, os números são o seguinte, né? 50% são deficientes intelectual grave, 28% deficiência intelectual profunda, 18% em deficiência intelectual moderada, e somente 3% leve e 1% variação normal de inteligência. Em questão de gênero, 56% é masculino e 44% feminino. E desse pessoal todo que está lá, 40% só se locomove por cadeira de roda. Eles não conseguem se locomover sozinhos. Só 60% conseguem com dificuldades ainda, né? E lá são atendidos desde crianças, desde o nascimento, né, quando é descoberto o problema, até acabar desencarnando. Então, estamos falando de 0 a mais de 80 anos, né? É claro que ela não tem ainda 80 anos de vida, a casa, mas tem muita gente lá que já está há muito tempo lá, tá? Então, é uma casa que realmente presta um serviço maravilhoso. Seria então, isso daí, trabalho de verdade, né, João? E esse trabalho de assistência que é oferecido pela unidade de longa permanência, na realidade, ele teve início lá em 1958, com a Casa 1, que ficava lá na Rua Vicente Mel, né? Então, começou lá. Depois, como o número de atendidos começou a crescer muito, lá no Picanço foi construído alguns pavilhões para atender esses nossos internos, nossos queridos irmãos, né? Então, só para ter uma ideia, lá no ano de 1962 foi inaugurado o primeiro pavilhão lá no Picanço. Depois, em 1964, foi inaugurado o segundo pavilhão. Olha só como o número de atendimento foi crescendo, né? E o terceiro pavilhão foi inaugurado em 1968 e o quarto em 1974. Então, como você bem disse aí, João, são muitos atendidos que nós temos aí, sem dizer lá os companheiros que são atendidos nos ambulatórios também, né? Então, é importante essa questão da assistência. E antes de passar a próxima pergunta aqui para a nossa querida companheira aqui, a Soninha, eu vou só lembrar de pontuar o seguinte: todas as casas espíritas, elas têm por padrão ter um plantão de atendimento, onde é o cartão de visita, onde são recebidas as pessoas, né? Nas casas espíritas também são oferecidas palestras de doutrina espírita,
nas casas espíritas também existe também o tratamento espiritual, né, que a gente vai falar sobre isso. Nas casas espíritas existe também a questão dos cursos, tá? Então, as casas espíritas trazem os cursos de doutrina espírita, além de também estar trabalhando com essa questão de assistência, né? Em vários ramos que nós também vamos abrir daqui a pouco. Então, só para a gente dar continuidade ao programa nosso aqui, lembrando aos nossos companheiros que podem encaminhar as suas perguntas, eu gostaria de trazer uma pergunta aqui para a Soninha, que é a pergunta da Cida. A Cida, um grande abraço, Cidinha. A Cida pergunta o seguinte: qual a importância da orientação no plantão de atendimento antes de iniciar o tratamento com passes? Eu esqueci de me falar que existe também o tratamento com passes, né? Obrigada, Cida, pela sua pergunta. Um grande beijo para você, amiga. A importância no plantão são que as pessoas elas são recebidas, né, pelos trabalhadores do centro espírita, né? Todos os centros espíritas têm esse acolhimento fraterno, né? Essas pessoas elas são devidamente, né, capacitadas para essa tarefa de receber, né? E irão acolher essas pessoas, oferecendo o apoio, o esclarecimento e o amparo que necessitam, né, para vencer essas suas dificuldades. Então, essas pessoas, elas chegarão na casa espírita, irão no setor do plantão, e lá vai ser feita uma entrevista, elas vão falar quais são os seus problemas, as suas ansiedades, né? E isso vai ser preenchido uma ficha, e dentro de todas as informações que essa pessoa passar, essas informações, é muito importante nós abrirmos um parênteses aqui, que todas essas informações, elas são sigilosas, né? Essas fichas, elas ficam responsáveis pela casa espírita, então, nenhuma informação que o consultante, que a pessoa passa, ela é disseminada pela casa espírita, né? E diante da dificuldade, do problema que a pessoa expõe, ela vai ser orientada a fazer um tratamento. Todos os tratamentos antes é necessário passar pela palestra e depois ter o tratamento de passe, né? Então, é muito importante passar no plantão para saber que tipo de tratamento a pessoa vai fazer, a quantidade de passes que vão ser aplicados, e é muito importante também deixar claro que quando a pessoa começa a fazer esse tratamento da palestra, dos passes, ela também comece a ler o Evangelho, comece a fazer o Evangelho no lar, né, para que os nossos irmãos da espiritualidade maior encontrem, né, uma pessoa receptiva para receber a ajuda através da orientação e do passe, que é uma transmissão de fluidos que nos fortalece, nos ajuda e nos orienta. É isso, Cido. Maravilha. Essa sua resposta aí já acabou respondendo também a pergunta da Dora, que era a pergunta justamente que se falava assim, qual que era a importância do atendimento do passe na casa espírita. Então, complementando aí, você acabou respondendo essa aqui da Dora também, né? E vamos lembrar que também outro trabalho fundamental que as casas espíritas, essa atividade que ela oferece, é justamente para a juventude, né? Então, as casas espíritas têm os cursos de evangelização, tá? E assim como também tem os cursos para a juventude, infância e juventude. Então, é sempre importante lembrar que existe também uma preocupação muito grande com os nossos jovens. João, estou aqui com a pergunta da Dora, e a Dora pergunta aqui a respeito da educação mediúnica. As casas espíritas têm grupos mediúnicos, tá? Para se participar de grupos mediúnicos, existe um preparo anterior. Então, ela pergunta o seguinte: para a nossa educação mediúnica, é recomendado que façamos o curso preparatório? Claro, né? Tudo que você tem que fazer, você tem que se preparar, né? E na questão mediúnica, educação mediúnica é um ponto muito importante em uma preparação. Você ter cursos para você entender
os objetivos da casa espírita e da doutrina que nos foi trazida por Allan Kardec, né? E, então, você tendo esse conhecimento, você naturalmente vai conseguir transmitir para quem for buscar ajuda, conhecimento, uma possibilidade maior de entendimento. Então, para isso, você precisa estar fundamentado, você precisa conhecer o que a doutrina fala, precisa conhecer os princípios da doutrina, e o tempo de curso também é relativo, né? Alguns falam que um curso de 5 anos, 4, 3 anos é suficiente. Porém, ele é suficiente para trazer você um pequeno conhecimento do que é a doutrina. Agora, o teu conhecimento é constante. O seu estudo, não só de quem vai buscar as alternativas de conhecimento, como quem está passando o conhecimento, é constante. Cada passo que você dá, você assume uma responsabilidade maior, e essa responsabilidade, ela te leva a você a buscar mais informação, mais conhecimento, e com isso você vai formando, então, todo um cabedal cada vez mais forte para poder repassar para as pessoas que necessitam de ajuda e de conhecimento, Cida. Excelente, João, excelente. Você, respondendo essa pergunta, você acabou respondendo a pergunta da Sarete também, que era quanto à questão do preparo, de se 5 anos é suficiente para conhecer a doutrina espírita ou não, né? Vamos lembrando que isso é diferenciado de casa para casa. Quando nós falamos de uma casa espírita do Forte, do Centro Espírita Nosso Lar, nós lá entendemos que é 5 anos e existe sempre uma remodelação dos cursos, uma atualização dos cursos. Existem outras casas espíritas que fornecem cursos de 3 anos, de 2 anos, depende muito da estrutura da casa, né? Então, nem sempre é a mesma quantidade de tempo que se leva numa casa para outra. Mas, como você muito bem colocou, né, João? O importante é não ficar só nesses 5, 3 ou 10 anos que seja de estudo. É estar sempre praticando, estar sempre dentro da doutrina espírita nos estudos. E por isso nós temos, por exemplo, também, lá na nossa casa, no Centro Espírita Nosso Lar Casandeira Luiz, nós temos os encontros, encontro com a cultura espírita, onde lá são convidados várias pessoas para trazer conhecimentos doutrinários de vários assuntos para nós, né? Então, nós temos aí também essa atividade na casa. Agora, Soninha, eu tenho aqui uma pergunta da Mônica, e como nós falamos a respeito aí do preparo para se trabalhar aí em qualquer atividade que seja, numa casa espírita, vamos falar sobre a atividade do grupo mediúnico, né? Das passividades. E a Mônica coloca assim: por que a passividade, isso é a comunicação do espírito, né, no grupo mediúnico, é a passividade, né? Por que ela só é permitida, essa comunicação, numa casa espírita? Isso só é permitida lá? Pode ser feita fora da casa espírita? Existe algum problema ou não existe? Alguma restrição ou não? Então, por que é indicado que se faça realmente, né, esse trabalho mediúnico de atendimento aos espíritos numa casa espírita? Obrigada, Mônica, pela pergunta. Porque na casa espírita, a casa espírita ela já tem um ambiente todo preparado, né, pelo plano superior, para receber esses nossos irmãos desencarnados, os médios, os orientadores, os dirigentes. Eles são pessoas aptas a fazer, para receber esses nossos irmãos, orientar e encaminhar esses nossos irmãos aos cuidados da espiritualidade, que lhes darão toda a assistência necessária. Agora, a passividade, justamente, ela não pode ser feita em qualquer lugar, né? Porque exige esse preparo. Por exemplo, a pessoa está fazendo o evangelho no lar, ou ela está fazendo uma oração, e, de repente, ela dá passividade no seu lar, ou no seu ambiente de trabalho. Ali, esses ambientes, eles não são preparados, né? Então, pode ser que esse irmão que ali se apresente através dessa pessoa, né? Ele não vai ter ali a orientação, o encaminhamento necessário, né? Essa pessoa, ela não vai ter
todo o aparato de amparo que é necessário ter, né? Então, por isso que é importante o estudo da mediunidade, como foi passado, né, pelo Cido, pelo seu João. Quando a pessoa sente que ela tem essa mediunidade, ostensiva ou não, ela deve procurar o estudo justamente para ela ficar focada, centrada, saber que o lugar certo, o horário certo para fazer, para dar essa passividade, porque a passividade nada mais é do que ajudar os nossos irmãos desencarnados a ter uma orientação, a ter um amparo, a ser encaminhado para a sua assistência, para ter a sua assistência e os seus problemas resolvidos ali na espiritualidade maior, né? Ter o entendimento do que aconteceu com ele, o que vai ser daqui para frente, essa sua nova jornada nesse novo plano. Então, a passividade ela não pode ser feita em qualquer lugar, né? Nós pedimos que seja feita através do estudo, através do amparo da espiritualidade maior nos centros espíritas, que são lugares preparados para isso, Cido. Certo. Dentro da sua pergunta aí, da resposta que você deu, Soninha, você acabou respondendo também a pergunta da Cidinha, que perguntava a respeito do tratamento de orientação aos espíritos, né, que é esse que você falou, porque ele é fechado ao público. Então, só para a gente recordar também, existe todo um amparo, um preparo espiritual que é feito numa casa espírita para o atendimento aos espíritos, né? Por que não é recomendado que se faça? Antigamente, vamos voltar, antigamente as reuniões mediúnicas, elas eram feitas nas residências. Antes dos centros espíritas começarem as atividades, o centro espírita começava na casa. Então, dentro de uma residência ali, as pessoas se reuniam em torno do Evangelho, e ali também havia as passividades, as reuniões mediúnicas, né? Então, o que acontece aí nesse momento? Nós temos entendimento de que esse amparo espiritual na casa espírita, ele é muito melhor, tá? Porque aí a gente sabe sobre as influenciações espirituais também, tá? Deixa eu colocar uma informação importante aqui, o auxílio luxuoso do nosso querido companheiro aqui, o Alexandre. Ele está nos lembrando, nos recordando de que lá na nossa casa tem um curso online, tá? Então, do curso de Doutrina Espírita Online, para o próximo ano a casa já está preparando um curso de ensino à distância, lá no Centro Espírita Nosso Lar. E também nós vamos lembrar que, primeiro ponto, né, esse curso ele é importante para as pessoas que não conseguem chegar até a casa espírita, mas aqueles que tiverem a condição de ir até a casa espírita, é importante que vá. Agora, a gente retornando aí com todos os cuidados por conta da pandemia, vai existir uma série de cuidados. Então, existe esse curso online, que está sendo preparado, um curso de ensino à distância. E aqui no Grupo Espírita Samaritano também, onde eu estou neste momento, né? Estou transmitindo aqui direto do Grupo Espírita Samaritano, nós temos o curso de Doutrina Espírita também, e nós estamos preparando um curso também de ensino à distância para aqueles que não têm condição de se dirigir à casa espírita, né? Então, nós temos as questões aqui das vibrações, o Alexandre está lembrando, né? Existe um link aí do Grupo Espírita no Nosso Lar aí sobre as vibrações, que é interessante a gente falar isso aí, né? Então, por que as vibrações em todo atendimento existe, por exemplo, na palestra espírita, existe todo um preparatório para o início da palestra, e existe o desenrolar lá no final as vibrações para aquelas pessoas, o porquê da necessidade dessas vibrações. Então, é importante o preparo do trabalhador espírita, como vocês muito bem disseram aí, neste momento. Então, a gente precisa realmente estar muito atento a esse preparo. Vamos lembrar aqui também que temos mais uma pergunta, agora eu vou passar para o João. João, a Salete faz mais uma pergunta aqui. As palestras oferecidas semanalmente ao público têm funcionado como reflexão? Elas atraem as pessoas para a doutrina espírita? Como que é esse atendimento através da palestra? Sim,
é importante, né, que essas palestras oferecidas semanalmente sejam assistidas para quem está interessado em receber alguma ajuda ou receber os ensinamentos. Porque lá são feitas colocações de pessoas que, para poder ser um palestrante, ele tem que ter uma vida sadia, né? Não pode ter vícios, não pode ter tipos de fazer coisas erradas na vida. Então, com isso daí, essas pessoas vão levar para a palestra informações precisas do que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Vão levar exemplos, vão mostrar situações em que a gente deve conviver e não participar. Essa que é a verdade. Então, com isso daí, vai sendo orientações positivas para que as pessoas comecem a fazer uma reflexão de fora o íntimo. Elas comecem a buscar, então, o seu íntimo para fazer uma reformulação, se reformar espiritualmente, moralmente e até materialmente, Cida. Por isso que é importante, então, a participação nas palestras, que elas vão te dando as orientações necessárias para que você possa, então, buscar a sua reforma íntima e, com isso, você, então, ter o seu crescimento espiritual. E, depois disso, depois da palestra, Cida, eu vou incluir aqui, que é feito um passe, né? É feito um passe espiritual por outros irmãos que também estão lá nos ajudando, no qual, com uma oração, eles fazem um passe para que essa pessoa receba os fluidos e vibrações positivas dos irmãos de luz, para que saiam fortalecidos para tentar mudar a sua vida fora do centro do espírito, na sua vida particular, na sua vida normal. É isso aí, Cida. Tá certo. Soninha, agora eu vou passar para você uma pergunta da nossa companheira Tânia Amara. Um abraço, Tânia. Tânia Amara está conosco, nos acompanhando. E ela pergunta o seguinte: nas casas espíritas existem rituais, senta, levanta, como em outros locais? Existe algum dogma, algum ritual, alguma questão desse? Você pode responder para a gente? Claro, Tânia. Boa pergunta. Obrigada pela sua participação. Não. Na casa espírita, nós não temos nenhum dogma, nenhum ritual. As pessoas, elas chegam, como nós falamos anteriormente, elas são recepcionadas, elas sentam ali para ouvir a palestra, para ter um ensino, para, através do Evangelho de Jesus, para ter ali o seu conhecimento, como o seu João falou, para ter a reflexão, para a sua melhora íntima. Então, não tem nenhum ritual, não tem a toalha branca, não tem o senta e o levanta. Não, ali nós estamos para passar os ensinamentos de Jesus. Na época de Jesus, quando Jesus fazia as suas colocações, fazia os seus sermões, não tinha ritual nenhum. As pessoas chegavam ali, sentavam e ouviam a sua palavra. A casa espírita é a mesma coisa. A pessoa chega, senta, ouve os ensinamentos, refletem, se sentem melhores. É esse o propósito da casa espírita, tá? É levar o ensinamento da doutrina através dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus, né? E esses ensinamentos têm que estar dentro dos nossos corações. É o único dogma é que nós fiquemos com os ensinamentos de Jesus dentro de nós, o seu exemplo também. É esse tipo de ritual, se fosse, né, que deve ser feito. Sempre pensar como Jesus faria, o que Jesus faria em nossa vida, quando temos um problema, e nunca esquecer que o amor ao próximo é tudo que devemos ter em nossa mente, como deve ser um verdadeiro cristão. Então, lembrando, né, Sonia, a gente deve, como nos alerta Allan Kardec, manter a pureza doutrinária, né? Uhum. Então, a pureza doutrinária nos leva ao entendimento de que não é necessário
nenhum desses rituais, e a Casa Espírita não tem esses rituais. Só lembrando, a Nancy Menezes, minha esposa, ela está nos lembrando aqui o seguinte: primeiro, ela manda bom dia aqui para o João, para a Sônia, para os ouvintes que estão nos acompanhando, e ela coloca o seguinte: ela acha interessante falarmos da assistência social de todas as casas, principalmente agora, no final do ano, as campanhas que são feitas, por exemplo, a campanha para o Natal, a campanha para a cesta de alimentação, né? E ela está lembrando que aqui nas casas que nós estamos, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, assim também como no Grupo Espírita Samaritano e em tantas outras casas, existe essa campanha de atendimento social. E que nas páginas aqui do Grupo Espírita Samaritano, vocês podem procurar lá no Facebook, lá tem toda a orientação para aqueles que possam estar auxiliando nesse momento, assim também como lá no Grupo Espírita Samaritano. Eu já falei, agora aqui no Centro Espírita Nosso Lar também existe essa orientação, tá? De como nós podemos estar auxiliando. João, Cido, me permite existe alguma razão para... Oi, pode falar. Me permite fazer uma colocação pode falar, em relação à resposta da Soninha. Independente de, na casa espírita, não ter nenhum dogma, não ter senta, levanta, como falou a nossa pergunta, nós não somos contra outras religiões que têm os seus dogmas. Nós temos que respeitar todas as religiões, tá? E cada uma tem o seu perfil, tem o seu pensamento, e elas devem ser respeitadas, independente de como fazem, só, claro, buscando sempre a busca de que Cristo nos ensinou, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, ou respeitar que o Deus é o nosso Pai, ele é a espiritualidade máxima que existe no universo. E com relação ao que a Nancy está colocando, só completando, é o seguinte: na casa de André Luiz, no tratamento que é feito para aquelas crianças, elas recebem tudo, roupa inclusive, fraldas, recebem alimentação, tudo isso daí é de graça. Então, daí essas campanhas que precisam ajudar a fazer com que o material chegue para eles poderem dar continuidade no trabalho. É isso que eu queria falar. Correto, tá? E, inclusive, é importante a gente lembrar desses atendimentos aí. Eu vou passar daqui a pouco aqui para o Alexandre, ele colocar aí no monitor também, uns dados aqui do Grupo Espírita Samaritano, que nós estamos aqui trabalhando com a cesta de Natal, né? Então, eu vou passar aqui para ele uns dados para ele colocar na tela, para quem puder e quiser nos auxiliar também, assim como as outras casas, que também possam estar colaborando com as casas espíritas, tá? O João foi muito oportuno na sua colocação. Parabéns, João, na sua colocação. E dentro dessa sua colocação, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta para a Soninha. Soninha, o João falou sobre a questão de que a casa espírita, a gente não discrimina ninguém, muito pelo contrário, a gente respeita todas as religiões. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: qualquer pessoa pode frequentar uma casa espírita, seja ela de que religião, de que seita religiosa for? A casa espírita aceita essas pessoas? Acolhe? Como que é feito isso aí? Sim, a casa espírita, como qualquer outra casa, igreja ou até templo, eles aceitam outras pessoas. Porque, assim, na casa espírita, o fundamental é o ensinamento de Jesus, é o evangelho de Jesus, é o ensinamento de Jesus. Então, independente da sua religião, independente da sua filosofia, a casa espírita ela está lá justamente para nos ajudar a entender os ensinamentos, colocar em prática os ensinamentos segundo o evangelho de Jesus. Então, independente da religião, independente da filosofia, a casa espírita está aberta para todas as pessoas que queiram buscar esclarecimentos, que queiram estar conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, da mesma forma que quando nós vamos numa igreja católica, nós espíritas, nós estamos lá, nós sentamos, assistimos à missa, participamos,
quando nós vamos também numa igreja evangélica, que eu mesma já fui conhecer algumas, ali a gente senta, a gente ouve e a gente tem as nossas opiniões em relação àquilo que nós escutamos, temos a nossa fé raciocinada, então a casa espírita é igual, né? Todas as pessoas ali, elas são recebidas com todo amor e carinho, como pessoas que vão buscar o conhecimento. Então, não tem nenhum preconceito em relação a isso. Qualquer tipo de pessoa, de qualquer classe social, de qualquer rito, elas podem ir na casa espírita, sim, conhecer como que é passado o ensinamento de Jesus, segundo a doutrina espírita. Muito bom, muito importante. João, meu amigo, existe alguma razão para aplicar os passes após a palestra? Não poderia ser aplicado esses passes antes? Quem pergunta isso é a Cida Noronha, nossa companheira. Cido, o ideal realmente é que o passe seja processado depois da palestra. Por quê? Porque há uma preparação, né? Você não pode, pura e simplesmente, chegar lá, eu quero um passe, vira as costas e vai embora. Não, não é bem assim. A situação é a seguinte, você tem lá os seus problemas, seja particular, financeiro, amoroso, qualquer tipo de problema, você vai lá, você vai buscar essa ajuda, então você precisa entender, precisa estar aberto para poder receber o passe. Então, você assistindo uma palestra, ou você começa a entender do porquê dos problemas que nós temos como ser humano. E com isso, então, nós vamos criando um ambiente para que o nosso espírito possa receber o passe. Porque esse passe, ele tem que vir de pessoas que vão com amor ao próximo, eles fazem uma comunicação com os espíritos de luz e fazem uma comunicação direta com o nosso espírito também, para nos trazer os fluidos desse passe, né? Desse passe, para que a gente possa usufruir com toda a intensidade possível o passe que nós estamos recebendo. E não pura e simplesmente recebemos lá uma orientação, vira as costas e vai embora. Não. A ideia é que você procurando a casa espírita, você está dentro de um sistema que é o seguinte, nós vamos te ajudar, mas você precisa se ajudar também. Então, você precisa se preparar para poder receber o passe. E depois, posteriormente, até seguir, aprender e ter o ensinamento necessário para você ter um crescimento espiritual maior. Que a Casa Espírita fornece curso para todas as pessoas, independente da sua religião, tá? É claro, você não vai lá um evangélico, um católico, um protestante querer questionar as coisas, mas se ele foi lá com o intuito de participar, tudo bem, ótimo, né, Silvio? Mas se o evangélico protestante, quem seja esse nosso amigo, se ele adentrar na casa espírita para questionar, né, João? Com certeza ele vai ser bem acolhido e as dúvidas dele serão sanadas, né? Então, dentro do entendimento que nós temos fraterno, como você bem colocou, nós não vamos discriminar ninguém, a gente vai atender sim, e vamos até trazer para ele as claridades, as clarezas da doutrina espírita, sem que ele tenha que deixar de praticar a religião dele. Ele pode continuar na religião dele, mas a gente vai procurar instruí-lo a respeito desses ensinamentos, né? Lembrando aqui que depois aqui o nosso querido companheiro, o Alexandre, vai colocar aí os sites aí para a gente do nosso lar aí, os sites do Facebook também do Grupo Espírita Samaritano, para a gente estar realmente vendo essas questões de assistencialismo, como a Nancy colocou a respeito do final de ano que nós teremos aí. Soninha, dentro dessa pergunta que eu coloquei para o João, tem um questionamento aqui da Mônica. A Mônica falou o seguinte: por que não há conformidade nas casas espíritas relativas a alguns procedimentos, por exemplo, na aplicação de passe? Geralmente as casas espíritas, cada uma aplica o passe de uma forma.
diferente de outra? Por que não há conformidade nesses atendimentos? E o exemplo é aqui a aplicação de passe. Então, no caso, cada centro espírita, né, ele tem a sua orientação, ele tem ali o seu estudo e a sua maneira de aplicar o passe. Nós vamos deixar bem claro que toda maneira de aplicar o passe nós nunca encostamos assim na pessoa, tá? Isso eu já vi em várias casas espíritas, maneiras diferentes de aplicar o passe, mas todas têm um ponto em comum. Esse passe, ele é justamente para fortalecer a pessoa, para ajudar a pessoa. Por isso, esses passes, eles são dados depois da palestra, quando a pessoa já está com o coração leve, com a sua mente aberta para receber essa ajuda. Existem várias maneiras de aplicar o passe, e todas elas, independente da maneira que for, o princípio é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo, sempre nos fortalecer, sempre nos ajudar a ter um equilíbrio, né, dentro do que nós precisamos. Nossos irmãos da espiritualidade maior, independente da maneira que a casa aplica o passe, o objetivo é justamente esse, nos ajudar e nos fortalecer no nosso dia a dia para a nossa jornada evolutiva, Cido. Tá certo. É importante realmente a gente atentar para a questão da aplicação do passe, né? Isso é muito fundamental aí, muito que nós devemos proceder, né? Então, Som, Cido. Está sem som. O microfone está fechado. Pronto. Voltou, eu cliquei aqui no microfone e acabou fechando, mas tudo bem, mas vamos lá. Viu? Olha, tem uma Cido, pergunta deixa eu só completar aqui. Oi. Deixa eu só completar aqui. Pode que falar. as casas espíritas, elas têm liberdade de expressão, né? Não existe uma centralização que informa, você tem que fazer assim, assado. Não. O que eles sustentam é o seguinte, os princípios básicos, né, da doutrina. A existência de Deus, dos espíritos, né, da possibilidade de comunicação de espíritos, a existência no mundo espiritual, a lei da causa e efeito, que é muito importante, né, Cido? E a questão da reencarnação e estudos, constantes estudos. Esses são os princípios básicos das casas espíritas, Cido. Completando o que a Soninha estava nos colocando. Correto. Né? Isso é importante. Agora, só lembrando, a gente vai para a última pergunta, 58 minutos de programa, é uma pergunta do nosso companheiro Xavier, né? E ele faz essa pergunta, eu vou passar aqui para a Soninha e o João complementar, e depois eu falo um pouquinho sobre ela. O Xavier pergunta o seguinte: de que forma podemos identificar uma casa espírita dogmática, cheia de rituais, de dogmas, aí como vocês falaram, né? E de uma casa que procura trazer o estudo sério da doutrina espírita dentro dos seus conceitos, né, os princípios que Allan Kardec, Leon Denis, seus discípulos tanto nos trouxe. Então, de que forma identificar uma casa espírita dogmática, cheia de rituais, de uma casa que traz aí a clareza da doutrina espírita dentro dos seus princípios e com a sua pureza doutrinária? Como que a gente pode discernir uma da outra? Então, a casa espírita, né, dogmática, ela tem esses rituais, você vai ter lá todo o aparato, né, de rituais, e não vai ter um estudo aprofundado, né, aprofundado mesmo na doutrina de Allan Kardec, de Leon Denis, como você passou.
né? Então, as casas, a casa espírita séria, ela parte desse princípio, né? Nós temos lá nós temos as obras de Kardec, que eu já passei anteriormente, as obras de Leon Denis, todas elas visando, dentro do Evangelho de Jesus, esses ensinamentos, né? Então, tem as casas ali, toda séria, que é sempre o objetivo, é a doutrina espírita. Não que as casas que são dogmáticas, elas não tenham esse objetivo, mas elas têm dentro delas esses dogmas, esses rituais, né? Roupa branca, tem também a vela, essas coisas. Mas como o senhor João passou, as casas elas são independentes. Elas têm a independência de procurar passar da maneira que o dirigente, que o presidente da casa deseja que seja passada para o público a orientação espírita, né? Então, é isso. Correto. João, você gostaria de dar uma palhinha, falar aí a respeito? Só o que segundo Emmanuel, né, o mentor do nosso médium Francisco Xavier, fala a respeito da casa espírita. Né? Ela é a célula de disseminação do espiritismo e do congressamento de seus adeptos. É uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem, recolher as graças, aprimorarmos e aperfeiçoar os outros na senda da vida eterna. Eu acho que a Soninha falou tudo, eu só queria completar o que Manuel passou para Francisco Xavier, né, o Cido? É importante, interessantíssimo. Já estamos com o nosso tempo já em cima da hora aqui, então eu vou pedir as considerações finais da Soninha e logo a seguir a do João. Eu agradeço a todos, espero que vocês entrem nos sites aqui passado por nós, procure mais conhecimento sobre as casas espíritas, vejo também que vocês tenham conhecido um pouco, né, de como funciona todas as casas espíritas, agradeço pela oportunidade, desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigada, Cido. Muito bem, Cido, como a Soninha falou, né? Obrigado a você, assim seja. A gente espera que tenhamos passado alguma informação e tenhamos aprendido, né? Eu aprendi com perguntas aqui alguma coisa e isso é muito importante, né? Nós estamos aqui para trocar experiências, né? Nós somos leigos como todo mundo, né? Mas estamos aqui para trocar experiência e foi muito importante a gente estar participando. Eu agradeço, tá, Cido? Espero que as pessoas possam ter entendido um pouquinho mais sobre a função do centro espírita, das casas espíritas. É um tema muito, muito vasto, né? Que, como a Soninha falou, existe onde você buscar mais informações sobre isso daí. Mas eu acho que o básico foi dito, né, Cido? Eu acho que daqui para frente as pessoas que quiserem mais informação podem nos procurar, né? Ou então procurem as informações nas casas espíritas ou mesmo na internet. Você vai encontrar muita informação a respeito da função das casas espíritas. Obrigado, muito obrigado, Cido, Soninha, Alexandre, e que Deus ilumine vocês nesse final de semana e para o resto das nossas vidas, né? Amém. Que assim seja. Que assim seja, Sr. João. Então, agradecendo a participação de todos que estiveram conosco, aguardamos a todos no próximo sábado e um bom final de semana junto com seus lares, que possam ser abençoados pelo Mestre Jesus e por Deus, Pai de amor e bondade. Muita paz e luz a todos. Amém.